Gente, eu vou voltar aqui. Tinha caído aqui a bateria. Vamos ver agora se não cai mais, né? O inimigo fica furioso, irmãos. Vamos ver aqui, hein? O pessoal tinha entrado, estava tudo certinho. Mas vamos lá. Caso se você não conseguir voltar, eu vou deixar gravado, tá bom? Vamos lá. Vamos voltar aqui. Então, o tema de hoje é quarentenados. Se você conseguiu voltar, coloca assim, ó. Ok? Dá um joinha, dá uma boa noite para eu saber que você voltou. Então, nessa questão dos quarentenados, nós falamos que o povo de Deus tinha sido sitiado. No livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 24, diz que o rei Ben-Hadad cercou a cidade e sitiou o povo ficou quarentenado, ok? E aí nós colocamos aqui o seguinte, quando a quarentena demora, o que pode acontecer, Orlando? Pode acontecer fome. Então, quanto mais se demora, mais se complica a coisa. E nós vimos isso aqui, ó, que começou a complicar. E eles começaram a querer vender o que tinha para comprar cabeça de jumento, para poder comer. Eles começaram a vender o que tinha para poder comprar cocô de pomba, para poder comer, ou seja, esterco, cabeça de jumento. O alimento ali era o dos piores que se podia imaginar. E aí começou a haver canibalismo. Então deixa eu ler aqui para você, 2 Reis, capítulo 6, versículos 24 em diante. 2 Reis, capítulo 6, do 24 em diante. E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, olha o nome dele, Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria, sitiou Samaria. Versículo 25, 2 Reis 6, 25. E houve grande fome em Samaria, porque eis que cercaram, e aí diz o seguinte, até que se vendesse uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, e uma quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Versículo 26. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo, acode-me, ó rei meu. E ele disse, se o Senhor te acode, de onde te acudirei? Se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei, que tens? E ela disse, esta mulher me disse, dá cá o teu filho, para que hoje comamos e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e comemos. Mas, dizendo-lhe eu ao outro dia, dá cá o teu filho, para que o comamos, escondeu o seu filho. Gente, que coisa terrível. Quando essa quarentena aqui demorou, se esticou, o povo estava vendendo o que tinha para comprar cabeça de jumento, o povo estava vendendo o que tinha para comprar cocô de pomba, e acabou que chegou um ponto de uma mãe conversar com outra mãe, e de matarem o filho, comerem o filho, e no outro dia seria o filho da outra. Só que quando foi comer o filho da outra, ó, a outra escondeu o filho. Então havia canibalismo, a gente já falou sobre isso. Em 2 Reis 6, 28, nós vimos aqui que começou essa guerra. Comer filhos, comer crianças. Isso é terrível. Isso é um sinal do que a fome pode fazer quando alguém não tem mais dinheiro, quando alguém não tem onde comer, quando alguém não tem o que fazer. Isso aí gera mais violência, gera morte e gera canibalismo. E aí, nós falamos também que lá na China, por exemplo, os divórcios aumentaram 50%. Falamos também que quando se demora confinado, quando se demora numa quarentena, atitudes ruins começam a aparecer. Por exemplo, essa questão do canibalismo aí começou a aparecer. Onde já se viu uma mãe comer o próprio filho? Misericórdia, ok? Então, 2 Reis 6,30 diz assim,
E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro, e o povo viu que o rei trazia cilício por dentro, sobre a sua carne. O rei, na verdade, estava com roupas de pano de saco. Pano de saco vem de pobreza, vem de humilhação, vem de quebrantamento, vem de arrependimento, vem de reconhecer a sua insignificância. Gente, se o rei estava desesperado, imagina esse povo. Se o rei estava desesperado, imagina essas pessoas. Então, um apelo que eu faço. Hoje, por exemplo, várias autoridades espirituais fizeram orações de hora em hora. Por quê? Porque se o líder maior for mal, todos nós vamos nos dar mal. Agora não é hora de saber quem está certo, quem está errado. Agora não é hora de saber se tinha que ter feito isso antes ou feito depois. Agora é hora de resolver a situação. Isso aqui nós falamos bastante ontem. E aí, nós colocamos aqui alguns dados de mortes no Brasil. Por exemplo, a asma mata 36 pessoas por dia, 12.960 por ano. A asma. O câncer por cigarro, quem fuma cigarro, 12.840 por mês. 154 mil pessoas por ano. Se for ver o homicídio, assassinato, né, uma pessoa tirando a vida da outra pessoa, são 180 por dia. Por ano dá 64.800. Acidente de carro, com essa quarentena diminuiu, mas geralmente são 3.600 acidentes de carro que traz óbitos. Morrem 3.600 pessoas por mês e 43.200 por ano. De desnutrição, pessoas que não têm o que comer e acabam morrendo de fome, ou então não tem muita vitamina, muita proteína, não está bem hidratado, morre por dia 15, por ano 5.400. De câncer, CA, de pessoas que têm que se tratar, né, que estão passando por quimioterapia, radioterapia, as que não conseguem vencer isso, são 625 mil por ano que morrem de câncer. 90% dos brasileiros ganham até 4 salários. Significa dizer que a maioria do pessoal tem uma renda aí entre R$4.000 e R$4.500. Daí para baixo. Só 10% ganha de R$5.000 para cima. Então, a renda per capita do brasileiro é muito baixa. A maioria é salário mínimo. A maioria é menos que o salário mínimo. Meu Deus! Tem gente que vive só do Bolsa Família. R$100, R$200. Então, segundo Reis 6:33, olha o que diz aqui. E, estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele e disse: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaríamos do Senhor? Chega uma hora que é tanta desgraça, tanta tragédia, o caos começa a se instalar, que você fala, é Deus. E eu falei ontem sobre as duas vontades de Deus. A vontade absoluta, original, que é que Deus quer que a gente viva bem, que a gente tenha paz, tenha alegria, tenha prosperidade, tenha uma família abençoada. E a outra vontade é a vontade permissiva. É aquela vontade que, tipo assim, ele não queria, mas devido aos nossos pecados, nossos erros, nossas falhas, escolhemos caminhos errados que acabou dando nisso. Então, por exemplo, eu falava sobre o carnaval, eu falava sobre as pessoas fazerem filmes de Jesus sendo gay, pessoas fazendo peça de teatro chamando Jesus de gay, pessoas fazendo encenações que Jesus se casou ou se apaixonou por Maria Madalena e que essa seria prostituta. Tudo isso tem consequências, não só no Brasil, que tem feito essas coisas pesadas, mas em todo mundo, não é? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso daí. Então, o segundo Reis fala o seguinte, o que poderia mais acontecer? Se você pensa que não tem algo que possa acontecer pior, aí acaba acontecendo. O que está acontecendo? Um caos. E o que a gente faz, que é o tema de hoje, a mensagem de hoje? E nós colocamos aqui, 2 Reis, capítulo 7, versículos 1 e 2. 2 Reis, capítulo 7, versículos 1 e 2. Então disse Eliseu, ouve a palavra do Senhor.
assim diz o Senhor, amanhã, quase a esta hora, haverá uma medida de farinha por 1 ciclo e 2 medidas de cevada por 1 ciclo à porta de Samaria. Versículo 2. Porém, um senhor, em cuja mão o rei encostava, respondeu ao homem de Deus, falando para o profeta, eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia-se fazer isso? E ele disse, eis que verás com os teus olhos, porém, disso não comerás. O que aconteceu aqui? Uma pessoa muito chegada no rei, lembra do rei, que o rei rasgou suas vestes, ficou de pano de saco, se sentiu impotente para poder ajudar o povo, não tinha como ajudar, eles estavam pegando dinheiro para comprar cabeça de defunto para comer, de jumento para comer, e esterco de pomba para comer. Além disso, 2 mulheres, uma combinou de uma comer o filho da outra. Uma comia o filho dela num dia, no outro dia comia o filho da outra. Então estava um caos. Aí vem o profeta. E aí o que acontece? Eu gosto disso, isso aqui é interessante. O homem de Deus chega nessa hora para dar uma paz, dar uma solução. Eu falava sobre isso. Temos que ter inteligência emocional, que é paz interior. É você controlar as suas emoções. E temos que ter também inteligência financeira, saber administrar o pouco que temos, porque como eu falava na aula anterior, o ministro Mandetta, ele comprou muita coisa da China e de repente não vão entregar. Por quê? Porque outros países estão comprando, está todo mundo comprando da China, e os Estados Unidos agora enviou 25 aviões cargueiros para trazer milhões e milhões de utensílios, de insumo, de máscaras, também de aparelho respiratório para os americanos. Então, quem tem mais dinheiro, quem tem mais poder, é o que acontece, tá certo? E aí, o que a gente começa a observar? O que a gente começa a analisar? Que aqui vai demorar 1 mês para poder chegar aparelho respiratório, para poder chegar insumos. Por exemplo, grande parte dos nossos insumos para fazer os remédios vem da Índia. A Índia está com 1 bilhão de pessoas em quarentena, em isolamento total. Está um caos a Índia. Então, quando é que vai vir insumo da Índia? Gente, complicado. Quando é que a China vai nos atender? Depois que abastecer o mundo todo. Então, cuidado, lave bem as mãos, procure tomar cuidado com os idosos. Quem tem acima de 60 anos, muita calma nessa hora. E aqui a gente começa a observar o seguinte, o homem de Deus chegou, o profeta chegou e falou o seguinte, olha, amanhã, vamos dizer, agora são 10 para as 9, então amanhã, 10 para as 9, haverá carne para todo mundo. E aí uma pessoa que era muito ligada com o rei disse, ainda que Deus abrisse janelas nos céus, não teria como dar carne para todo mundo. E aí o profeta diz a ele, você vai ver, mas não vai comer. Então, uma coisa que eu quero que você aprenda hoje, nessa aula de hoje, que a gente vai terminar aqui, ele aparece no meio do canibalismo. Gente, todo mundo estava canibalismo. Eles estavam comendo um ao outro, destruindo um ao outro. O que mais? Ele se levanta no meio do caos. Então, o profeta chega no meio de um canibalismo, gente comendo gente, carne humana, e também o profeta chega no meio do caos, onde não tinha mais saída, ok? E aí, o que é a palavra de Deus para mim e para você hoje? Creia no sobrenatural. Creia no sobrenatural. Gente, a igreja tem que se levantar no Brasil. Os pastores já estão se levantando, já estão jejuando, já estão orando, mas precisamos fazer mais. Em meio ao caos, que vai nos dar saída é a oração. Em meio ao caos, o que vai dar saída para a gente é joelho no chão, é clamor, é fé em Deus, é crer no sobrenatural. E aqui diz, eles iam comer carne no caos. Você já imaginou isso? Enquanto estava mais ou menos, eles já estavam vendendo tudo para comer cabeça de jumento, estavam vendendo tudo que tinha para comer cocô de pomba, e estavam comendo carne um do outro, humano comendo carne de humano. Veio um homem de Deus e disse, calma, aqui em 2 Reis capítulo 7, versículo 1 e 2, vai haver carne.
Eu quero profetizar para você, vai haver carne, vai haver dinheiro, vai haver leito para todo mundo que precisar, por acaso precise. Vai haver cura, vai haver transformação, vai haver livramento desse vírus. Esse vírus não vai ser fatal como nas outras nações. Vai haver livramento. Eu posso ouvir um amém? Se você crê que pode haver carne no caos, se você crê que no caos pode haver prosperidade, se você crê que no caos pode haver saúde, pode haver emprego, escreve amém aí. Amém. E aí, 2 Reis 7, versículo 3 e 4, amanhã eu vou falar bastante sobre isso. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que entraremos nós aqui até morreremos? Para que estaremos nós aqui até morrermos? Para que estaremos nós aqui até morrermos? E 4 homens que estavam ali reunidos disseram: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e passemos para o arraial dos sírios, e se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Amanhã eu quero falar muito sobre isso. Eu quero trazer para nós aqui o seguinte: como virá essa solução? E aí eu vou falar 3 coisas amanhã de como que vem essa solução. É impressionante que o homem de Deus profetizou que haveria carne, sustento, dinheiro, comida, jeito. E aí chegam 4 leprosos que estavam nessa cidade. Eles viram que o exército inimigo estava numa outra cidade. E eles falaram o seguinte: se nós ficarmos aqui sentados, nós vamos morrer de lepra. Nós estamos com fome, não tem o que comer aqui. Tá? A gente comendo cabeça de jumento, não vai dar certo. Vamos fazer o seguinte: vamos lá na cidade do inimigo. Se eles matarem a gente morre. Se não matar, a gente vai viver. E aí aconteceu um milagre sobrenatural que eu vou falar amanhã. Se você gostou, continue lendo a história, que você vai ver que aconteceu um grande milagre. Então amanhã eu quero falar como virá o sobrenatural. Hoje eu falei que dá para vencer o caos. Você já percebeu que comiam cabeça de jumento, comiam cocô de pomba e estavam comendo carne humana. Agora o profeta se levanta e diz que vai haver carne. Então começaram a vencer o caos. Quem duvidou, não comeu, hein? Quem duvidou, como está dizendo aqui no versículo 2 do capítulo 7, não comeu. Então amanhã, 8 horas e 12 minutos eu volto. Hoje, acabou que a primeira aula caiu aqui, eu acho que deve ter sido o carregador. Eu corri lá e botei outro carregador aqui. E estamos juntos. Daqui a pouco, 10 horas da noite e 12 minutos, eu estou falando sobre 6 estratégias para organizar as suas finanças, ok? 8 e 12 é escola de discípulos, 10 e 12 da noite é escola de finanças. Beijo no coração. Minha mãe estava aí na primeira aula, creio que ela deve estar também nessa outra. Se ela estiver aí, mãe, a bênção. A senhora é uma bênção da minha vida, lhe amo muito. Gente, Deus abençoe vocês. Hoje a minha esposa não está aqui. Se ela tivesse, ela estaria falando os nomes que entraram aqui. Mas se você assistir, depois que tiver gravado, coloca um amém aqui e diga o seguinte: eu creio, eu vou comer carne. Eu creio, eu vou comer carne. Beijo para você de Recife, beijo para você de São Paulo, beijo para você de Portugal, um beijo Brasil. Tchau, tchau.